Se você atua no agronegócio, seja produtor, revenda, cooperativa, fornecedor ou transportador, tem uma pergunta que precisa ser feita hoje. Se um cliente seu entrar em recuperação judicial, você consegue sobreviver? Porque o número de recuperações judiciais no agro está batendo recordes no Brasil. E o problema não fica só com quem entrou em recuperação. Ele se espalha por toda a cadeia. Eu sou Marcos Sena, sou advogado e hoje eu vou explicar o que está por trás desse aumento nas recuperações judiciais no agronegócio, quais são os impactos para quem forneceu para essas empresas e, principalmente, como se proteger desse efeito cascata de inadimplência. O agronegócio sempre conviveu com riscos, mas nos últimos anos ocorreu uma combinação muito perigosa de fatores. Primeiro, o aumento do custo financeiro. Juros mais altos tornam a rolagem de dívida muito mais cara. Segundo, crédito mais seletivo. Bancos e tradings começaram a reduzir a exposição e exigir mais garantias. Terceiro, margens comprimidas por oscilações do preço das commodities. E quarto, os já conhecidos problemas climáticos consecutivos, que afetam diretamente a previsibilidade da produção. Quando esses fatores se juntam, quem já estava mais alavancado começa a perder capacidade de pagamento. Segundo dados da Serasa Experian, os pedidos de recuperação judicial no agro dispararam. Os números mostram claramente que isso não é uma percepção isolada. De acordo com o levantamento da entidade, no terceiro trimestre de 2025 foram registrados 628 pedidos de recuperação judicial no agro. Isso representa mais que o dobro do mesmo período do ano anterior, que teve 254 pedidos. Já no segundo trimestre de 2025, foram 565 pedidos, um aumento de 31,7% em relação ao mesmo período do ano de 2024. E quando olhamos para a economia como um todo, o cenário também preocupa. O Brasil terminou 2025 com cerca de 5.680 empresas em recuperação judicial, o maior número da série histórica. Mas existe um ponto que pouca gente fala. A recuperação judicial não afeta apenas quem pede o processo. Ela cria um efeito dominó na cadeia produtiva. Funciona assim: um produtor ou empresa entra em recuperação judicial. Quem forneceu insumos, serviços ou mercadorias deixa de receber no prazo esperado. Esse fornecedor perde capital de giro. Sem caixa, ele começa a atrasar seus próprios compromissos. E o problema vai se espalhando pela cadeia. É exatamente isso que o mercado chama de efeito cascata da inadimplência. Quando uma empresa entra em recuperação judicial, a lógica de cobrança muda completamente. Pela legislação brasileira, a Lei 11.101 de 2005, os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial passam a ser tratados dentro do processo. Na prática, o que isso significa? Significa que o pagamento do credor pode depender de aprovação de um plano de recuperação judicial, prazos mais longos, carência e, em muitos casos, deságio no valor da dívida. Ou seja, quem forneceu pode enfrentar uma longa espera para receber e, às vezes, receber bem menos do que esperava. Diante desse cenário, a pergunta mais importante é: como evitar quebrar por causa da recuperação judicial de um cliente? Algumas medidas são fundamentais. Primeiro, ter uma política clara de crédito e limite por cliente. Vender sem controle de exposição é um dos maiores riscos para os fornecedores. Segundo, evitar concentração de carteira. Quando grande parte da receita depende de poucos clientes, o risco aumenta muito. Terceiro, estruturar garantias e mecanismos de proteção contratual sempre que possível. Quarto, controlar capital de giro e fazer simulações de risco. Por exemplo, se os 3 maiores clientes atrasarem 90 dias, o caixa da empresa suporta? Quinto, quando um cliente entra em recuperação judicial, é essencial mapear rapidamente toda a exposição e acompanhar o processo de perto. O aumento das recuperações judiciais no agronegócio não é um fenômeno isolado. Ele reflete um ciclo de crédito mais duro, margens pressionadas e maior seletividade financeira no setor. Nesse cenário, quem tiver gestão financeira, análise de risco e proteção contratual tende a atravessar melhor os momentos de turbulência. Por outro lado, quem vende sem controle pode acabar se tornando financiador involuntário do problema de terceiros. No cenário atual,
Prevenir o risco pode ser a diferença entre crescer ou entrar na próxima recuperação judicial. Se esse conteúdo faz sentido para você, curta este vídeo, compartilhe com quem atua no agro e siga o perfil para acompanhar mais análises jurídicas e estratégicas sobre recuperação judicial, crédito, contratos e proteção patrimonial no setor. E me diga aí nos comentários, a sua empresa hoje está preparada para suportar a recuperação judicial de um grande cliente? Porque no agro, muitas vezes o problema não começa quando você deixa de vender. Ele começa quando você vende sem conseguir medir o risco.